pessoal, aqui é o professor Delmiro, professor Barbadinha. Nessa aula vamos ver como a integral definida é usada para o cálculo de volume de sólidos de revolução, da mesma forma que no cálculo de áreas a partir da soma de Riemann. Barbadinha. Então, vamos usar a soma de Riemann e ligar a soma de Riemann para o cálculo de volume de sólidos de revolução. Então, vamos considerar uma função y igual a f de x contínua no intervalo AB. Vamos efetuar uma rotação completa do gráfico de f de x em torno do eixo x e determinar o volume do sólido de revolução obtido nesse intervalo. Bom, se a função y igual a f de x for constante, quer dizer, se a função f de x for igual a c, uma constante, o sólido resultante é um cilindro circular reto de raio da base c igual a f de x. Devido à rotação do retângulo delimitado pela função, o eixo x, desde x igual a até x igual a b. Então veja o seguinte, eu tenho aqui a função constante, né, f de x igual a c, aqui, essa reta aqui, pontilhada, eu pontilhei aqui, Então essa é a função constante. Então o que eu tenho? Eu tenho um retângulo delimitado pela função, o eixo x, desde A até B. Eu tenho esse retângulo aqui, Então, a rotação do retângulo. Então, o retângulo vai girar em torno do eixo x, uma rotação de 360 graus, e vai formar esse cilindro aqui. Então, esse cilindro, a base dele é um círculo, o raio desse círculo é esse segmento aqui, e esse segmento aqui é exatamente o C, é o f de x, e a altura dele é o comprimento, a distância de A até B. Então, nós sabemos que a fórmula do volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Como a base é um círculo, vai ser π vezes raio ao quadrado vezes a altura h. Então, πr2 é a área do círculo, a área da base, e h é a distância de A até B. Então, com os dados da figura, nós temos essa fórmula para calcular o volume desse cilindro, com essa função. π vezes c ao quadrado, que é o raio, daqui até aqui é c, é o raio, e b menos a é a altura, de B até A, é que o cilindro aqui está virado. Ou π vezes a função ao quadrado, b menos a. O f de x é c, é uma constante. Então, isso se a função for constante, forma um cilindro, bem fácil de calcular o volume. Nós vamos usar uma fórmula que a gente já conhece. Agora aqui, se a função y igual a f de x não for constante, nós procedemos de modo semelhante como no cálculo de áreas. Nós dividimos o intervalo AB em n subintervalos, xi menos 1 xi, com o i variando de 1 até n, e em cada subintervalo consideremos que a função f de x seja constante, e igual a f de xi asterisco com xi asterisco pertencente ao intervalo. Então, nós vamos dividir o intervalo AB em n subintervalos. Em cada subintervalo, a gente vai pegar um xi dentro desse intervalo e determinar o f dele, o f de x dele. E a partir desse f de x, nós vamos considerar uma função constante desse intervalozinho. Então, aqui, por exemplo, aqui eu tenho uma função f de x constante. Então, essa região que está aqui em laranja, aqui, está delimitada pela função, o eixo x e o intervalo de A até B. Então, quando essa região gira em torno do eixo x, vai formar essa figura, esse sólido todo aqui, parecido com uma cuia aqui. Então, o que acontece aqui? Eu dividi em intervalos um pouco grandes aqui, daqui até aqui tem um intervalo, daqui até aqui e assim por diante. E aqui eu peguei um intervalo genérico aqui, e peguei um xi asterisco. Então, esse xi asterisco eu levei até a função aqui, isso vai me dar o valor da função f de x. E com isso aqui eu determinei um segmento horizontal aqui, Então, dentro desse intervalo eu tenho uma função constante aqui. Então, vai formar esse retângulozinho aqui, Esse retângulo gira em torno do eixo x e vai formar um cilindro. E assim a gente vai fazer em cada subintervalo.
determinar um ponto aqui, um retângulo e girar em torno do eixo X. Então nós vamos formar cilindros aqui, um do lado do outro, tá? Desde A até B. Tá? Então nós temos então em cada subintervalo um retângulo que ao girar em torno do eixo X gera um cilindro de raio de base f de xi asterisco. E a altura h igual a delta xi, que é xi menos 1. Tá? Então, essa altura, isso aqui vai formar um cilindro aqui, que a altura é xi menos 1. Tá? Para essa constante aqui. E o volume de cada cilindro é dado para o volume igual a π vezes fxi asterisco ao quadrado vezes delta xi. Isso é o volume de cada cilindro que eu vou determinar aqui. Tá? Veja aqui, peguei um cilindro um pouquinho menor aqui, ó, no intervalozinho menor. Tá? Então, quanto menor esse intervalozinho aqui, ó, mais cilindros eu vou ter um do lado do outro. E a soma dos volumes de todos esses cilindros vai tender o volume desse sólido aqui gerado com a rotação daquela figura plana ali. Tá? Veja esse cilindro aqui, se eu trouxer para cá, né, girando ele, tem aqui, ó. Tá? Veja, a base aqui é um círculo, né, que é aqui a base, tá? O raio do círculo daqui até aqui, o raio do círculo é isso aqui, que é o f de xi, que é a constantezinha c ali. Tá? E a altura do cilindro aqui, ó, a altura é o delta x aqui, ó, delta xi, certo? Tá? Então, o volume aproximado do sólido de revolução gerado no intervalo AB é dado pela soma de Riemann. Tá? Então, qual é a soma de Riemann? Somatório com I variando de 1 a n de π f de xi asterisco ao quadrado delta xi. Tá? Então eu vou calcular, ó, isso aqui é o volume de um cilindro, mas eu vou fazer a soma de todos os cilindros de 1 até n. Tá? E se o n tender ao infinito, o que ocorre? Então o limite dessa soma, com n tendendo ao infinito, nos dá o volume exato do sólido. Esse limite é a integral de a até b de π f de x ao quadrado dx. Tá? Então o limite desta soma de Riemann aqui, tá, é a integral de a até b de π f de x ao quadrado dx. Tá? Então eu vou calcular a integral com o π, eu pego a função dada, tá, essa função aqui ao quadrado dx. E o resultado da integral vai dar o volume do sólido gerado com a rotação. Certo, pessoal? Barbadinha. Tá, então vamos calcular o volume de sólido de revolução. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Calcular o volume do sólido gerado pela rotação da região limitada pelas curvas y igual a x, y igual a 0, de x igual a 0 até x igual a 3, em torno do eixo x. Então é fundamental aqui que se faça o gráfico. Tá? Então a curva y igual a x é uma reta, função linear, que passa na origem. Reta inclinada, nós já fizemos o gráfico isso aqui. Y igual a 0 é o eixo x. Tá? E de x igual a 0 até x igual a 3. Isso vai me dar os limites de integração. Então, botando isso tudo no gráfico, ó, veja aqui eu tenho a função y igual a x. Tá? Então, essa região que está aqui, ó, esse triângulo aqui, ó, ele está delimitado pelo gráfico da função. Tá? Y igual a 0, o eixo x, de x igual a 0 até x igual a 3, que é essa reta vertical aqui que passa aqui no 3. Então eu tenho esse triângulo aqui, ó. Tá? Então, a região limitada para essas curvas vai girar em torno do eixo x e vai formar esse sólido aqui. E é claro que o sólido, né, dá para imaginar aqui que é um cone, né? Então, na verdade, nós vamos estar calculando o volume do cone. Tá? Então, qual é a fórmula para calcular? Integral de a até b de π vezes a função ao quadrado de x. Tá? Então, o volume vai ser integral de 0 a 3, aqui, ó, de 0 a 3, de π, sempre vai ter o π, a função, que é y igual a x, né? Então x ao quadrado é a função ao quadrado de x. Tá? Esse π é uma constante aqui, ó, tá? Eu posso tirar ele para fora da integral, não tem problema, ele vai ficar multiplicando o resultado da integral ali. Então a integral de x2 é x3 sobre 3. Tá? Então agora volume, primeiro substitui o 3, né? π 3 ao cubo sobre 3, menos π vezes 0 na terceira sobre 3. Aqui eu sei que vai dar 0, né? Tá? Então
3 na terceira, 27, dividido por 3 é 9, 9 vezes π, 9π unidades de volume. Né? Se nós aplicarmos a fórmula do volume do cone, que é 1/3 da área da base vezes a altura, vai chegar nisso aqui, no mesmo resultado. Certo, pessoal? Barbadinha. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe o seu like, né, e o seu comentário.